Pra você ligado na programação do A Bordo Notícias, o bicho tá pegando! Rapaz do céu! O Trump vem pra cima de Alexandre de Moraes e com gosto de bala! Você não tem noção do que vem por aí. Eu já vou colocar na tela aqui do A Bordo Notícias, só fazer uma pequena configuração aqui. Assessor reforça: Trump não vai permitir censura estrangeira. Eu vou falar aqui que o Alexandre de Moraes já perdeu o cartão de crédito dele, tá bem? Os Estados Unidos quer proibir ele de usar até o iPhone. Ouviu até aqui? Eu vou contar tudo pra você. Os bancos já querem excluir as contas dos ministros por precaução. Ou seja, lembra que o governo dos Estados Unidos disse que o Alexandre é tóxico? Os bancos, já estão pulando fora. Tá bem? Vamos começar do começo. Assessor reforça: Trump não vai permitir censura estrangeira. O nome dele é o Christopher Landau. Secretário adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos reforça: nenhum tribunal estrangeiro pode sobrepor a liberdade de expressão. O governo norte-americano reforçou mais uma vez que não irá tolerar os atos de censura de governos estrangeiros contra empresas e cidadãos dos Estados Unidos. O aviso da vez foi divulgado pelo secretário adjunto do Departamento do Estado, Christopher Landau. Enquanto a administração Trump estiver no comando, indivíduos e empresas norte-americanas podem ficar tranquilos, afirmou Landau em postagem em seu perfil na rede social X nesta quarta-feira, dia 20. Sinalizou assim que esse tipo de postura conta com o aval do presidente Donald Trump. A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos reforça a defesa da liberdade de expressão. A regra está em vigor desde 1971. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos, afirma o trecho da primeira emenda, conforme a tradução feita pela equipe da Universidade Estadual de Londrina, ou cerceamento à liberdade de palavra ou de imprensa, ou do direito do povo de se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. Ah, se isso tivesse o mesmo peso no Brasil que tem nos Estados Unidos. Ah, se tivesse. Tá bem? Tanto o Congresso americano não pode criar leis que desrespeite, nem muito menos governos e autoridades estrangeiras. Se nem dentro pode acontecer uma coisa dessa, eles não vão aceitar. Mas de jeito nenhum. A gente vai dando sequência aqui. Presta atenção agora, Estados Unidos estuda tirar de Moraes acesso a companhias aéreas, hotéis e a Apple, ou seja, o iPhone. Xandinho, olha aqui, Xandinho. Olha aqui, Xandinho, dentro desse buraquinho aqui tem uma maçãzinha mordida, Xandinho. Você não vai poder, Xandinho. Vamos à matéria do portal Metrópolis, minha gente. Vamos lá. O governo de Donald Trump estuda restringir o acesso do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a serviços de empresas aéreas e hotéis que atuem nos Estados Unidos, bem como bloquear as contas do magistrado na Apple e também no Google, Big Tech sediadas em solo americano.
Em contato com uma coluna do portal Metrópolis, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que participam das conversas da Casa Branca, afirmaram que as medidas fazem parte das sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. Os efeitos completos da lei podem demorar meses para serem sentidos por Moraes na integridade, mas vamos acompanhar de perto para que a lei seja aplicada em sua máxima extensão. Já temos o compromisso dos Estados Unidos de cooperarem nesse sentido. Isso será aprofundado nas próximas reuniões, afirmou o jornalista Paulo Figueiredo. A lei estabelece que as empresas que tenham negócios nos Estados Unidos não podem ter qualquer relação comercial com os sancionados. E isso vale apenas para instituições financeiras. E isso não vale apenas para instituições financeiras. Então, estamos avançando para que isso seja implementado o quanto antes por estas empresas aéreas, hotéis, a Apple e Google. Moraes não vai mais poder ter iPhone nem celular Android, avaliou Paulo Figueiredo. Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, o ministro não se manifestou sobre o caso. A interlocutores afirmou que não recuará devido à ofensiva norte-americana. Aí, meus queridos, nessa matéria do Metrópolis, ela dá um destaque que pode levar meses para que o ministro possa sentir a totalidade, né, aí da Lei Magnitsky, que foi aplicada contra o Alexandre de Moraes. Porém, o que acontece? Algumas coisas já estão começando a complicar a vida do Alexandre. Reportagem da revista Oeste, e nós vamos reagir aqui no nosso programa. Moraes tem cartão de crédito bloqueado. O bloqueio foi realizado depois das sanções impostas pela Lei Magnitsky. Quem será, hein? Quem será? Vamos ver se fala. A informação... Vamos aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teve um cartão de crédito de bandeira norte-americana bloqueado, ao menos em um banco no Brasil. O bloqueio foi realizado depois das sanções impostas pela Lei Magnitsky. A informação foi repassada ao jornal A Folha de São Paulo por fontes próximas ao ministro nesta quarta-feira, dia 20. O nome da instituição financeira não foi revelado. De acordo com a Folha, o banco chegou a oferecer a opção de um cartão de bandeira brasileira, a Elo, para que Moraes pudesse realizar pagamentos no país sem as restrições impostas pelo governo de Donald Trump. Com o cartão de bandeira Elo, Moraes estaria menos vulnerável às sanções dos Estados Unidos, já que a empresa concentra suas operações no Brasil. A Elo pertence ao Banco do Brasil, ao Bradesco e também à Caixa Econômica Federal. Em entrevista à agência Reuters, nesta terça-feira, dia 19, Moraes disse que bancos brasileiros podem ser punidos por obedecer às restrições impostas pela Lei Magnitsky. Ou seja, se vocês se levantarem contra mim, eu posso ferrar com você. Só que, meus queridos, as instituições financeiras, elas não vão comprar uma briga com o sistema americano que gera bilhões e bilhões de negócios para blindar o ministro Alexandre de Moraes. Ele que continue com conta aqui no Brasil, usando cartão de crédito de bandeira nacional, não é isso? Não terá acesso aí a esses serviços, tá bem? Vamos aqui, ó, entenda. Bancos, olha lá, isso daqui já tá pegando fogo, tá bem? Vamos trazer aqui, opa, agora vai. Bancos consideram cancelar contas de ministros para evitar sanções da Magnitsky. A medida ocorre em resposta à decisão de Flávio Dino para dificultar a aplicação das punições contra Alexandre de Moraes. Tóxico, né? Não foi o que disse aí os Estados Unidos?
Alexandre de Moraes se tornou tóxico. A medida é considerada uma resposta ao impasse causado pela decisão do ministro Flávio Dino, que dificultou a aplicação de sanções impostas pelos Estados Unidos ao também ministro Alexandre de Moraes no mês passado. Isso aqui não é verdade, gente, tá? Eu fico vendo alguns portais aí, eu tô lendo isso da Oeste, tá bem? Não dificultou nada a aplicação da lei, e nada dificultou. Sabe por quê? Porque a lei Magnitsky, ela é aplicada nos Estados Unidos. Ela não é aplicada no Brasil. Só que, consequentemente, empresas dos Estados Unidos que atuam aqui no Brasil têm que seguir a lei americana. Pronto, e acabou. O tema ganhou força depois de um parecer do BTG Factual circular no Centro Financeiro da Faria Lima nesta terça-feira, dia 19. Portanto, no material, o banco sugere que essa seria uma alternativa para evitar possíveis punições decorrentes do descumprimento das regras internacionais. Os bancos avaliam que o encerramento prévio das contas pode protegê-los tanto de sanções norte-americanas quanto de decisões judiciais no Brasil. Ou seja, fica mais fácil a gente expulsar os ministros e aí, se houver eles já não vão ter conta aqui mesmo. Aí a gente não terá problemas com os Estados Unidos, nem muito menos com leis brasileiras. Entenderam até aqui? Mais uma vez eu vou reforçar o que os Estados Unidos disse. O ministro está pesadão, né? O ministro está tóxico. Olha isso, gente. O setor financeiro brasileiro teme multas bilionárias caso as instituições mantenham relações com alvos das restrições, mesmo diante de decisões do STF que possam proibi-las de acatar ordens estrangeiras sobre ativos nacionais. Encerrar ou segregar conta política interna é ilícito fazê-lo porque mandaram de fora, não é, diz o comunicado da BTG Pactual. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias dos Estados Unidos que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador. Mesmo o parecer revela que o encerramento preventivo das contas antes de qualquer notificação formal tende a reduzir o risco de questionamentos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Contudo, a medida não eliminaria totalmente o risco, já que liminares do STF ainda poderiam obrigar os bancos a manterem as contas ativas. E eles vão lutar nesse sentido, tá? Olha essa próxima informação aqui também da Oeste. Lei Magnitsky. Moraes ameaça punir bancos que adotarem sanções. O ministro alega que leis estrangeiras não têm validade automática no Brasil. Ô, gente, Dino, Alexandre de Moraes e muita gente não está entendendo o que está acontecendo, tá? Vou falar aqui para você. Muita gente não está entendendo o que está acontecendo. Eles não entenderam que a Lei Magnitsky, ela é aplicada nos Estados Unidos, não no Brasil. Moraes, Dino e até alguns jornais não entenderam ainda o que é que está acontecendo. Não! A lei não é aplicada no Brasil. Ela é aplicada nos Estados Unidos da América. O nosso problema é que a gente fala tanto em soberania nacional e nós não temos nem GPS. Nós usamos o sinal via satélite dos Estados Unidos. Nós não temos um sistema próprio de banco. E eu não estou defendendo não, tá bem? Que a gente tenha que deixar o dólar. Não. Nós dependemos do dólar.
Aí banco que não cumprir a determinação, porque tem uma parceria com os Estados Unidos, vai perder esses acessos ao sistema SWIFT, sistema bancário americano, cotação do dólar, câmbio internacional. E aí? É morte financeira não só ao ministro, como também à instituição. Você ouviu eu dizer aqui, há momentos atrás, que os próprios bancos temem por multas bilionárias. Deixa eu até verificar aqui essa palavra. Estou retornando aqui à matéria anterior. Tá, só perdi tempo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá, os bancos... Ah, tá aqui, ó. O setor financeiro brasileiro teme multas bilionárias caso as instituições mantenham relações com alvos das restrições, mesmo diante da decisões do STF que possam proibi-las de acatar ordens estrangeiras sobre ativos nacionais. Entendeu até aqui? Não é multinha de milhares de reais. Não é multa de milhões de reais. Não, é multas bilionárias. E outra, tem que pagar. Houve um banco aí na Europa que pagou 9 bi. Sabe qual era o valor da transação que eles tentaram fazer aí com pessoas sancionadas? Aproximadamente 30 bi. Era com países, né? E tomaram pra cabeça, sabe em quanto? Em 9 bilhões. E tiveram que pagar. Não é assim, foi multado e vai empurrando. Não, não. Pagaram 9 bilhões. Tá? Olha o que acontece. Os Estados Unidos também pode sancionar o Banco do Brasil para servir de exemplo aos demais bancos brasileiros. É o que está informando o advogado Dr. Davi Aragão, que deu aí entrevista, fez o seu comentário lá na Oeste Sem Filtro. O Banco do Brasil já pode tomar bomba para servir de exemplo. Tá na tela, vamos ouvi-lo. Blindagem de um ministro com uma ordem para um banco que é semipúblico, né? Banco do Brasil também tem ali participação privada, é uma economia mista, mas uma ordem para tentar obrigar um banco a proteger o ministro pode criar um efeito cascata na economia brasileira gigantesca, porque a utilização da sanção apenas em um dos agentes serve como exemplo para que outros não façam a mesma coisa. E esse é o detalhe mais importante. Os Estados Unidos não precisam sancionar todos os bancos brasileiros. Sancionar apenas um já é uma sinalização suficiente para que todos os outros não queiram mais ter relacionamento com aquela pessoa sancionada. A tentativa de blindar... Rapaz! Será que os bancos vão arriscar por conta de um ministro? Ou por todos os ministros arriscar tomar multas bilionárias? Flávio Dino diz que, segundo ele, o abalo que teve no mercado não foi culpa dele depois daquela decisão. Ô Dino, minha que não foi, meu amor. Tá bem? Minha que não é. Presta atenção na fala dele. Eu mesmo proferi uma decisão anteontem, essa que dizem que derrubou os mercados. Eu não sabia que eu era tão poderoso, 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa.
É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, nesta decisão, entre tantas obviedades, como o princípio da territorialidade, a afirmação do artigo 17 da velha Lei de Introdução ao Código Civil, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, vigente desde 1942. Eu repeti o que está lá. Não observaram, claro, para o que havia de, aí sim, heterodoxo, entre aspas, na decisão. O conteúdo nada tem de heterodoxo. Mera repetição de conceitos jurídicos assentados no mundo. Há uma grande empresa brasileira, a JBS, que opera atualmente nos Estados Unidos, fortemente, inclusive com plantas industriais. Eu fico pensando se o TST emitisse uma decisão, ou uma súmula, um enunciado, dizendo que, para as relações trabalhistas lá contraídas, como a empresa é brasileira, vale a lei brasileira. É uma ideia, é uma sugestão. Mas tenho a impressão que não seria bem aceito. Muito bem, como eu estava dizendo, né? Ele disse que não foi culpa dele, não. Ter explodido tudo em 42 bilhões, né? Segundo ele, que não é a culpa dele, não. Tá bem? Mas engraçado, foi só ele determinar, o mundo afundou aqui. Não é isso? Foi só ele determinar, o mundo afundou aqui. Presta atenção, meus queridos. O Alexandre de Moraes, ele citou o Donald Trump em entrevista para a Reuters, uma agência de notícias, e as coisas pioraram na economia, tá? Esses caras estão acabando com o nosso Brasil. E não é brinquedo, não, tá bem? Vamos ouvir aqui a reportagem da CNN, tá na tela do A Bordo Notícias. Informação agora de última hora de uma entrevista que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes à agência Reuters. A nosso colega aqui de Brasília, o Ricardo Brito, e ao Brad Haynes. Essa entrevista está mexendo neste momento no mercado financeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está no centro das crescentes tensões entre Brasil e Estados Unidos, disse à agência Reuters, uma entrevista feita ontem à noite, publicada há poucos minutos, que espera uma mudança de postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter as sanções impostas contra ele, afirmando que haveria falta de consenso dentro de órgãos do governo norte-americano. Vitor Irajá, essa informação é extremamente importante, tem mexido no mercado financeiro. É uma primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes fala diretamente sobre o governo dos Estados Unidos, sobre os efeitos da Lei Magnitsky e os impactos aqui no Brasil. Não só, né, Uribe, falando também especificamente dos bancos, ressaltando que as instituições brasileiras poderiam ser punidas se aplicarem sanções aos Estados Unidos por ativos brasileiros, ou seja, inflamando ainda mais esse temor por parte do mercado do ponto de vista de impactos práticos, depois de um dia bastante nocivo, de um derretimento das ações que a gente acompanhou ontem. Hoje havia um certo movimento de recuperação, estou acompanhando inclusive aqui o índice financeiro, né, dos bancos que são listados no Ibovespa. A gente tem a maior parte dos papéis agora no campo negativo, ou seja, em uma nova queda depois de realmente um massacre do valor de mercado das ações ontem, né? Os bancos que perderam cerca de 42 bilhões de reais em valor de mercado durante as negociações nessa terça-feira. A gente viu uma leve recuperação, uma tentativa de mitigar e de reinterpretar exatamente as possibilidades envolvendo esses impactos, até porque o mercado brasileiro, vale de destacar, ainda mais com uma Selic a 15%, ele é bastante interessante também para as instituições financeiras norte-americanas, né? E é evidente que os efeitos da Lei Magnitsky, eles ainda também estão sendo mensurados pelas instituições financeiras, como eu disse já, a maior parte delas, pelo menos as mais importantes, com operações significativas nos Estados Unidos. E sobre esse derretimento das ações no dia de ontem, a gente preparou inclusive uma arte mostrando exatamente essa perda de valor das principais instituições bancárias aqui no Brasil. Olha lá, o Itaú, né, tanto as ações ordinárias quanto preferenciais caíram cerca de 3,84%, uma perda de 14,7 bilhões de reais em valor de mercado. Um montante mais significativo
do que o do BTG Pactual, caiu 3,48% durante o pregão de ontem, atingindo ali cerca de 11,4 bilhões de reais em perda também de valor. Banco do Brasil, bastante impactado, as ações bastante impactadas, uma queda mais expressiva. É evidente que, como tem um valor de mercado menor do que seus parceiros privados, esse impacto ele foi mitigado ali em relação ao que a gente vê de Itaú e BTG. Ações do Bradesco também queda, né, perdendo 5,4 bilhões de reais ontem, e as ações do Santander caindo 4,88% ontem, também perdendo 3,2 bilhões de reais. Um momento de cautela por parte dos investidores, de correção exatamente por essa aversão ao risco e uma tentativa por parte das instituições financeiras de entender o que está sendo exigido por parte das autoridades norte-americanas, quais seriam os impactos dessas operações nos Estados Unidos por parte dessas instituições e, evidentemente, que tipo de resposta eles teriam que dar para a justiça brasileira entre a cruz e a espada. Ou desrespeitam a legislação, estão sujeitos a punições nos Estados Unidos com as suas operações por lá, ou desrespeitam a legislação brasileira e, evidentemente, também estão sujeitas a punições do ponto de vista judicial aqui. Muito bem, meus queridos. A situação não tá fácil não, tá bem? Estão esperneando para lá, esperneando para cá, mas não dá para sair fora disso daqui não, ó. É disso daqui que eles estavam falando. Moraes aposta que Trump derrubará sanções contra ele. É uma questão diplomática. Putz, meu. É sério, Alexandre? O ministro do STF é acusado pelo governo dos Estados Unidos de liderar uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele afirmou na terça-feira que espera que o presidente dos Estados Unidos, Trump, reverta as sanções impostas contra ele através da Lei Magnitsky, usada para punir estrangeiros acusados de violação grave de direitos humanos ou de corrupção em larga escala. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Moraes afirmou que escolheu pela rota diplomática, aguardando que a decisão de Trump seja eventualmente anulada. Como é que o cara vai fazer o papelão de sancionar um ministro de outro país criando... Quando o ministro vai sancionar uma pessoa de outro país, ele não sabe, quando o Trump vai sancionar, né, uma pessoa de outro país, ele não sabe a resposta que virá daquele país. E ainda mais um país como o Brasil, que é um parceiro comercial e mantém uma relação comercial com os Estados Unidos, ó, há 200 anos de parceria diplomática. 200 anos! Aí você imagina os Estados Unidos vai aplicar a lei, não se importando se vai dar caca, não se importando com o que vai acontecer, para depois ele simplesmente olhar para o Moraes e falar: pô, Moraes, realmente, né, o Brasil é nosso parceiro diplomático há quantos anos? Você me desculpa, você tá livre agora, tá bem? Pô, ministro, de verdade, o senhor deu uma entrevista falando isso, o senhor pensa assim? Olha que eu sou burrinho, viu? E não consigo, de verdade, nem acreditar que o senhor pensa exatamente assim. Tá? Olha o que o Paulo Figueiredo falou a respeito. Vou trazer aqui para você no Abordo Notícias. Vamos lá. Então, o cara acha que os tribunais vão derrubar uma sanção Magnitsky. Eu peço... Câmera 2. Ministro Alexandre de Moraes. Eu peço uma gentileza. O senhor está dizendo que não encontrou advogado acadêmico, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, que não diga que suas sanções sejam derrubadas no tribunal. Então vamos fazer o seguinte: eu pago $100 mil para os seus advogados entrarem com essa ação e derrubarem uma lei Magnitsky. Eu pago $100 mil do meu bolso, não precisa nem recorrer às contas bloqueadas suas.
Se você perder, você renuncia. Mas se você ganhar, eu pago $100 mil de honorários para advogados para você aqui nos Estados Unidos. Se ganhar, eu pago $100 mil de honorário. Sabe quantas sanções Magnitsky foram derrubadas na justiça americana até hoje? Entra aí no Google, faz uma pesquisa no ChatGPT. Eu acho que é um acordo justo. Eu estou botando o meu na reta, você coloca o seu. Você renuncia se não forem derrubadas. Coloque o seu destino na mão da justiça dos Estados Unidos. Eu não estou nem preocupado em cair na mão de um juiz democrata. Nem preocupado. Senta o dedo, capricha. Esse é o grau da confiança que eu tenho que as sanções Magnitsky montadas contra você são indestrutíveis. Não só são indestrutíveis, como, além do mérito em si, a jurisprudência nos Estados Unidos de não interferência dos tribunais no poder executivo do presidente são gigantescas. Então, tá feito aqui, eu sei que você acompanha o Paulo Figueiredo Show, tá feito aqui o desafio. E aí, Xandinho, vai arregar ou vai aceitar, não é? Vai dobrar a aposta ou não? Pois é, Paulo Figueiredo. Mas o homem acha que é indestrutível, né? Que é o homem de ferro. Ok ou não ok? Ainda aqui, ó, dando sequência na programação. Tagliaferro compara Moraes a Hitler e cobra reação do Senado Federal. A Oeste com elas, o programa da Oeste, o ex-assessor disse que denúncias contra o ministro já estão em mãos da imprensa europeia e defende mobilização popular. Cadê, Tagliaferro? Cara, nós estamos esperando, meu. Você encheu o nosso coração aí de expectativa, brasileiro aguardando, esperando. Cadê? Vamos ver. Não é, Tagliaferro? O que é que vem por aí? Quanto à divulgação recente de certidões e também vazamentos sobre a prisão de centenas de pessoas relacionadas ao 8 de janeiro, Tagliaferro lamentou a inércia das instituições diante das denúncias. Houve tudo isso, eu não vejo praticamente nenhum resultado e reclamou, não vejo outras mídias divulgando, eu não vejo a grande imprensa falando nada e nem vai falar, não é? Apesar de senadores, deputados terem se manifestado inicialmente com a ocupação do plenário, não houve avanço concreto para tirar Moraes do poder. Tagliaferro menciona a coleta de votos no Senado para pautar o impeachment do ministro do STF, que não foi adiante. Não adianta ter provas, não adianta a gente dar a nossa vida, colocar a família em risco se essas provas não fizerem alguma coisa, que é o que está acontecendo. É mais um que mostra como está o nosso Senado Federal. A gente tem falado aqui, a gente tem defendido, não é isso? A gente tem defendido que haja mudanças tanto no Senado Federal quanto no Congresso Nacional de uma maneira esplêndida. Ô, gente, vocês aceitam eu fazer uma pequena crítica? Então tá bom. Oposição brasileira. O que vocês estão fazendo, meu? Ganharam agora a CPMI do INSS. Espero que vocês botem para pocar. Só que eu trago alguns vídeos aqui no canal. Eu tenho observado. Tem muito parlamentar fazendo videozinho denunciando. Aí no final ainda fala bem assim: cobre do seu parlamentar. Putz, meu. Vocês estão aí tomando bomba e não conseguem fazer nada? A gente não paga o salário de vocês? Não é pra isso? Aí vocês querem jogar pra nós? São vocês que nos representam. Nós elegemos vocês para isso. O que eu tenho visto de vídeo de deputado, de senador, ai, tá acontecendo isso, ai, tá acontecendo aquilo. E vocês vão fazer o que para mudar isso? Gente, de verdade, olha para mim.
Eu tenho visto só os caras falando, ai, porque o Alexandre fez isso? Ah, porque o Hugo Mota fez isso? Ah, o Alcolumbre fez aquilo. Mas o vídeo não vem acompanhado de um posicionamento assim, ó, mas nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, para poder resolver. Aí os caras pedem para nós cobrarmos os senadores. Porra, meu! Se você está em Brasília, se vocês tomam café junto, se vocês bebem uísque junto, vão para churrascarias juntos, estão reunidos todo santo dia, e vocês não conseguem entrar num acordo, aí somos nós que teremos que pedir, que teremos que ficar implorando. Nós já elegemos vocês para isso, meu. Aí, gente, os parlamentares de oposição, é o mesmo papo. Presta atenção, de deputado que a gente não conhece, a deputado que a gente ama, que a gente... Ai, se vê ele na rua, tira foto. Alguns deles eu até tenho foto com eles. Mas, meus queridos, infelizmente, entraram no mesmo vício. Olha, pessoal, o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados? Não pode, não é possível uma coisa dessa. Você que está me vendo agora aí, entra nas redes sociais aí. É vocês, cara. São vocês. Daqui a pouco vocês vão querer que a gente pare o nosso trabalho e vamos todos para Brasília. Por quê? Vocês só estão aí porque a gente não pode ir. Não é a casa do povo? Tanto o Congresso, no modo geral, não é a casa do povo? Aí vocês estão aí para isso. Dificilmente eu vejo um vídeo dos caras dizendo bem assim, o Hugo Mota fez isso, mas nós estamos fazendo aquilo. E geralmente é, ô excelência, Hugo Mota. Rapaz, vocês estão frouxos. Ah, Fábio, mas o A, o B, o C dá tapa na tribuna, faz isso, faz aquilo. Que raios é esse? 2 ou 3? O resto na mesma patifaria. Gravando videozinhos, colocando, né, a hashtagzinha A, hashtag B. E é isso, aquilo. Mexam com Bolsonaro que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porcaria nenhuma. Não tô vendo nenhum deputado chamando pra manifestação. Não, mas não pode ir lá pra frente da casa do Bolsonaro. Vai pra frente do PL. Chama a gente pra frente do PL. Vamos manifestar o nosso apoio aqui ao Bolsonaro. Vai fazer uma caminhada todo domingo. Já que são frouxos, já que tem medo, não tô vendo ninguém mais manifestar pelo Bolsonaro que tá preso. Se você estava esperando deputados... se vocês estavam esperando se vocês estavam esperando o Bolsonaro ser preso para fazer manifestações, para se dignarem, e eu tô falando com você que tá me vendo também, já prenderam o Bolsonaro, meu amor. Quando é que vai começar a indignação? Já prenderam o Bonoro. Quando é que vai começar a indignação? Cara, na época do Lula, foram pra frente da sede da polícia, acamparam lá, ficaram lá. Ah, Fábio, ninguém manifesta por conta do Lula. Eu já falei isso daqui, Coloca o Lula numa situação dessa pra você ver. Não, Fábio, porque quando o Lula sai, ninguém dá apoio pra ele. O povo não tá a fim de defender o Lula, não. Coloque o Lula na mesma situação do Bolsonaro. Escuta o que eu tô falando. Coloque o Lula na mesma situação do Bolsonaro. Pra você ver. Eu não tô vendo parlamentar A, parlamentar B. Então nem falando mais de prisão do Bolsonaro. Já se acomodaram. Bolsonaro tá preso, meu. Bolsonaro não está em liberdade, não. Bolsonaro está preso com uma tornozeleira,
proibido de sair de casa, proibido de falar com algumas pessoas. Bolsonaro está preso numa prisão domiciliar. Aí você acha, porque ele está em casa, que é uma delícia, né? Um senhor de 70 anos de idade, doente, e você está esperando o quê? O Bolsonaro morrer para vocês fazerem alguma coisa? Vocês estão esperando o quê? Ah, não, Fábio, mas dia 7 tem manifestação. Ah, sabe quantos dias faltam para dia 7? Nós temos o final de semana próximo do dia... Eu vou calcular os domingos, tá bem? Ainda tô dando uma moralzinha aqui, vamos fazer manifestação no domingo. Nós temos o final de semana do dia 24. Nós temos o domingo do dia 31. Para daí a gente ter aí o próximo domingo, o 7 de setembro. Eu não estou vendo ninguém fazer nenhum tipo de movimento, de manifestação, de bolufas nenhuma. Absolutamente nada. Mas o parlamentar, ele grava o videozinho. Parlamentares, eu posso falar um negócio pra você? Tá dando nojo os videozinhos de vocês. Nós estamos aqui desde final de 22, só vendo o videozinho e nada acontece. Tá bem? Nada acontece. Quantos vídeos vocês gravaram sobre CPI ou CPMI do 8 de janeiro? Resultado: Bolsonaro no relatório final e só bomba pra cima da direita, pra cima do Bolsonaro e pra cima da galera dos envolvidos no 8/1. Tá? Aí, o que acontece? Os videozinhos iguais, são os mesmos videozinhos. Nossa, olha o que está acontecendo aqui. Olha que injustiça que o Hugo Mota fez. Mais uma vez, o que vocês vão fazer? O vídeo não vem assim, gente, é acompanhado assim. Olha, o Hugo Mota acabou de cometer isso, mas nós já fizemos isso, já fizemos aquilo. Nós já nos organizamos, conversamos com outros partidos. Não, o vídeo vem. Ai, olha o que está acontecendo, parece fofoqueiros. Olha o que está acontecendo. Aí agora vocês pegam e cobrem aí dos seus parlamentares. Alguém mais além de mim já reparou isso? Ou eu estou errado em cobrar a oposição? São santos. Vamos idolatrá-los. Vamos colocá-los num pedestal e nunca iremos cobrá-los de nada. Gordinho, você tá querendo dividir a direita. Puta merda. Com 200 e eu com os meus 130 mil inscritos vou dividir a direita. Ai, 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 gente. Ê, Brasil esquisito! Você que tá ligado aqui comigo, presta atenção aqui, música errada, era essa. Polícia Federal indicia Alan dos Santos por injúria, desobediência e também incitação ao crime. Me perdoe, tá bem? Eu falei a palavra desobediência também errada, tá bem? Então, a Polícia Federal indiciou Alan dos Santos por injúria, desobediência e incitação ao crime. A atuação do jornalista nas redes sociais teria contribuído para a polarização política, a animosidade entre os poderes, segundo a Polícia Federal. Uau, meus queridos. É tão engraçado que a gente fala, né? Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Parece que o Estado é um cristalzinho, né? O Estado Democrático de Direito. Parece que é um cristalzinho. O cara tá lá nos Estados Unidos. De lá ele usa as redes sociais dele. Mas não. Ele tá simplesmente destruindo o Estado Democrático de Direito. Parece ser tão frágil.
E com todo respeito a vocês que estão me acompanhando e a Alan dos Santos, ele está fazendo o trabalho dele, mas o Alan dos Santos é um cara que fala na Globo, que fala... Nós temos uma emissora de direita no Brasil com milhões e milhões de visualizações por dia? Temos nada, minha gente. Temos nada. Entendeu? Você acha que eu, com quantos nós estamos? Menos de 140 mil inscritos aqui no canal. Eu sei que é 138, mas você só vê após a vírgula, tá bem? 138,27. Você acha que eu, com 138 mil inscritos, eu consigo alcançar qual a quantidade, a parcela da população do Brasil? Aí você pega o Alan dos Santos, conforme eu estou dizendo para você, não alcança muita gente. Se você for, pode fazer números invejáveis, mas não é alguém, não estou dizendo que ele não tenha relevância, ele não tem voz, não é uma voz na televisão, não é uma voz numa rede de rádios, que tem rádio em todas as regiões do Brasil. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Porque eu quero colocar de uma maneira sem desqualificar o Alan dos Santos. Mas o que eu estou dizendo é, você tem um cara que está falando na rede social para uma pequena parcela da população. Entende até aqui? Aí esse cara que fala com uma pequena parcela da população vira uma grande ameaça ao Estado democrático de direito. Com todo respeito ao Alan dos Santos, mas não é um Bolsonaro dando uma entrevista num Flow podcast e fazendo milhões de visualizações igual ele fez. Não é um Bolsonaro da vida indo na Rede Globo em horário nobre e atacando o Estado democrático de direito. Vocês conseguem me entender? Ah, Fábio, o Alan dos Santos é bem conhecido, é um cara que... Eu sei, gente, eu não tô tirando crédito do Alan dos Santos. Por mais que ele grave um vídeo, se tiver 1 milhão de views, é 1 milhão de pessoas. Nós temos 240, sabe? E não faz 1 milhão os vídeos, entendeu? Então, o que acontece? Aí, parece que o Estado democrático de direito é tão frágil que tem que ser protegido como uma caixinha de cristal. Eu não estou falando também que não deve proteger o Estado democrático de direito. Não é isso. Mas o que a gente nota, o que percebe-se, é isso que eu estou falando para você. Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também nos acompanhando. Como eu estou feliz em ter você por aqui. Tem um Pix aí para você dar uma moral pro Gordinho, ajudar o nosso canal, fortalecer aqui o nosso programa. Tá na tela esse daqui, ó. 11 95275 3898. Que tal você ajudar o meu programa? Que tal você colaborar com o Aborda Notícias agora? Qualquer valor que você ajudar o programa será muito bem-vindo, é claro, desde que vindo de coração, tá bem? Eu agradeço muito aí a cada um de vocês que tem ajudado aqui o canal Aborda Notícias, beleza? Qualquer valor mesmo que você mandar, você ajuda demais aqui o programa e a gente fica feliz demais em saber que você ama o nosso canal e tem contribuído aí para a existência do nosso programa, beleza? 11 95275 3898, beleza? Vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Para que eu possa saber que você chegou até aqui, comente 48. Para que eu possa saber que você chegou até este ponto do programa, comente 48 e ajude o Aborda Notícias com o Pix de qualquer valor. 11 95275 3898. Bora lá, dando sequência ao abordo? Então vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Agora o bicho vai pegar aqui. Estados Unidos equipa um navio de guerra para missão na costa da Venezuela. Apenas 3 destroyers dos Estados Unidos enviados à região
já superam todo o arsenal da Marinha venezuelana. Entendeu até aqui? Só 3 desses equipamentos já supera toda a força da Marinha venezuelana. A Marinha dos Estados Unidos informou pelas redes sociais que ativos da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais estão sendo carregados no navio de assalto anfíbio na costa da Virgínia, antes de seguirem para a costa da Venezuela. A movimentação ocorre em meio à ordem de Trump para ampliar a pressão militar contra o narcotráfico na região. O navio já participou de diversas operações em várias partes do mundo, incluindo o envolvimento no esforço da evacuação de cidades norte-americanas no Líbano em 2006. De cidades não, né? De cidadãos norte-americanos no Líbano em 2006. Na quarta-feira, portanto ontem, a Marinha dos Estados Unidos divulgou imagens de momentos em que lanchas transportam diversos equipamentos militares e fuzileiros navais até o navio. Amadores falam sobre táticas, diz a publicação da Força no X. Profissionais estudam logística. Olha isso, minha gente. Os caras estão vindo com força para caçar o Trump, tá bem? Mas é com força mesmo. Os 3 navios enviados pelos Estados Unidos já superam toda a força da Marinha venezuelana. Os caras vêm com força, meus queridos. Não vieram para brincar. Eles não vão colocar um barco ali, um caiaque, com 2 fuzileiros. E olha que eu acho que vindo dos Estados Unidos, um caiaque, 2 fuzileiros, já seria o suficiente. Porque o negócio ali na Venezuela é meio bagunçado, né? É meio complicadinho, não é? Só que aqui no Brasil, o que acontece? Você sabe que tem gente vibrando, né? Tem gente que quer ver o Maduro exterminado, né? Quer que o Trump, como o sinal do ministro Alexandre, hein? Não é isso? Né? Quer ver o menino frito na banha do macaco. Meus queridos. Mas há quem defenda. Olha o boca aberta aí do Celso Amorim, o que ele está dizendo, gente? Celso Amorim critica a movimentação de navios dos Estados Unidos na costa da Venezuela. Assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que o Brasil rejeita qualquer intervenção externa no país vizinho. Tá ouvindo o que eu tô falando? Vai lá e vai prestar aí todo o seu apoio ao Maduro. O Trump, ele tá doidinho para pegar o Maduro. Né? Desculpa aí, eu falei errado, né? Eu troquei o nome do Trump pelo Maduro, tá? O Trump tá doidinho para pegar o Maduro. Mas doidinho. Vai para lá. Vai levar todo o seu carinho, todo o seu amparo para o Maduro, ou Celso Amorim. Então, meus queridos, assessor do Lula está dizendo que o Brasil rejeita qualquer intervenção no país vizinho. Parceiro, né? Os caras devem uma grana pra gente, não é isso? E não paga de jeito nenhum, tá? Maduro diz que os Estados Unidos não tocarão o solo sagrado da Venezuela. O ditador mobilizou 4,5 milhões de milicianos em resposta à chegada de 3 destroyers norte-americanos à costa do país. O que será que 4,5 milhões de milicianos vão fazer contra os 3 destroyers norte-americanos que estão na costa do país? Maduro diz que os Estados Unidos não tocarão o solo sagrado da Venezuela.
Ei, Maduro, tu não brinca não, Maduro. Defendemos nossos mares, nossos céus e nossas terras. Nos libertamos. Nós os guardamos e patrulhamos. Nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela, nem deve tocar o solo sagrado da América do Sul, afirmou Maduro em seu discurso transmitido pela televisão estatal. Uau, minha gente. Uau, que brabinho, né? É, meu querido Moro, vai sobrar pra tu também, tá? Você não fica esperto não, tá? Vai sobrar pra você também, seu Moros. Nicolás Maduro Moros. Só de recompensa 50 milhões de dólares. Você acha que os Estados Unidos vai trazer toda essa tropa à toa pra prender ali 5 quilos de cocaína? Eles querem é o chefe de tudo, tá? Maria Corina Machado apoia pagamento de recompensa por Maduro. Líder da oposição considera que transição para uma Venezuela democrática trará estabilidade à região e segurança aos Estados Unidos, que aumentaram o valor pela captura do ditador. Parabéns, Maria Corina Machado. Não é de agora que ela vem lutando pela Venezuela. Eu vi um vídeo dela encarando Hugo Chávez. Ó, quanto tempo faz que Hugo Chávez já morreu? Quanto tempo faz que o Chávez já morreu? Presta atenção aqui, ó, coisa que o Brasil não fez. Olha aí. Paraguai classifica cartel ligado a Maduro como grupo terrorista. A pressão internacional sobre o regime venezuelano aumenta e há expectativa de que outros países adotem posturas semelhantes. Tu acha que o cara, só Lula mesmo para ser maluco desse jeito, vai deixar de ficar do lado dos Estados Unidos da América para ficar do lado de Maduro? Olha o Paraguai aí. Olha o Paraguai. Já entrou na pressão com tudo. Olha o Paraguai aí. Botando pra lascar. Tá bem? Ai, 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 minha gente. Ei, Luiz Inácio, eu vou te contar, meus queridos. Olha, muitos assuntos que nós comentamos aqui, você que chegou até aqui, comenta 60, para que eu possa saber que você chegou até esse ponto do programa. Comente 60, tá bem? Bora, minha gente! Ô! Acorda, meu! Comente 60! Meus queridos, eu peço para você acompanhar o nosso programa, tá bem? Nós temos muitos assuntos para serem tratados, para não deixar esse vídeo muito longo, muito extenso, tá bem? Eu consegui dar uma compactada, só que ficou muita coisa para a gente tratar. Estaremos tratando isso nos demais programas aqui da nossa grade, né, da nossa programação, tá bem? Muito provavelmente tem vídeo aí às 17 horas. Não, 15 horas. Entre 15 e 17 horas, tá bem? Tem vídeos, tá? Anote os nossos horários. 7 horas da manhã. Para ser mais exato, 7h03, tá? 7h03. E também entre 15 e 17 horas, vou definir isso ao longo do dia. E às 23 horas eu convido você para estar comigo, beleza? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no nosso canal. Isso ajuda, isso fortalece demais o programa, tá? 11 95275 3898 para você ajudar o Abordo Notícias. Com qualquer valor aí você ajuda demais o programa. Fortaleça, gente, abençoe o meu canal. 11 95275 3898. Você que gosta do meu programa, você que gosta do meu canal, dê essa moral pra gente, tá? 11 95275
3898. Se você não ajudou o programa ainda, ajude. Se você já ajudou e você gosta do meu canal, continue ajudando, continue aqui fortalecendo o Abordo Notícias com qualquer valor que você mandar. Isso ajuda demais aqui o programa, beleza? 11 952 75 3898. As últimas notícias, informações de primeira, a gente traz para você que acompanha o nosso canal, onde você estiver aqui acompanhando o Abordo Notícias, beleza? Se inscreva e ative as notificações aqui no nosso canal.